Multinível Explosivo é um programa de acompanhamento e formação de novos líderes, criado e mantido pelo especialista Sérgio Buarque. Mais que uma série de teorias descritas em um livro, o programa Multinível Explosivo é composto por metas de curto prazo, que visam promover o seu crescimento acelerado no negócio. Multinível Explosivo, a melhor parte da sua vida, começa agora. Para quem não me conhece, meu nome é Sérgio Buarque e nós estamos aqui falando sobre marketing multinível de uma maneira bem genérica, bem ampla, para que todos vocês possam aplicar em seus negócios. A gente respeita todas as empresas, o nosso objetivo é fazer com que esse negócio cresça muito no Brasil inteiro. Primeira coisa que gostaria de falar, para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer o programa, é que todo esse layout, toda essa programação visual em cima de fogo não é por acaso. Quer dizer, o marketing multinível, eu aprendi há 15 anos que eu desenvolvo essa atividade em diversas áreas. Já fui palestrante, escritor, consultor, distribuidor. Todos os aspectos que eu me envolvi no marketing multinível, uma coisa ficou muito clara para mim, que é essa questão do fogo. Você não desenvolve nada com sucesso, com representatividade, e seja qual for a sua atividade, pode ser no marketing multinível, até na sua profissão, ou até, enfim, nas artes. As pessoas que se destacam, elas têm um fogo que move elas, que é justamente essa paixão, essa vontade de se desafiar, essa vontade de crescer, essa vontade de fazer acontecer. E isso depende muito do fogo, né? É como se você imaginasse uma chama. Se ela não tiver combustível, se ela não for alimentada, ela se apaga e se perde. E tudo que você construiu até ali também se esvai. E o marketing multinível eu aprendi desde muito cedo que basta um pequeno deslize para você perder o trabalho que você está fazendo. Por outro lado, aquelas pessoas que conseguem concentrar energia e gerar esse impacto, essa explosão no grupo, eles conseguem ter resultados muito fortes. E nos momentos que eu tive mais resultado no marketing multinível foram nos momentos em que eu coloquei de fato fogo no meu negócio. O sentido aqui é passar para vocês essa percepção. O que na verdade faz um negócio acontecer? Né? Muita gente, talvez na sala, já tem alguma experiência de marketing multinível, já está há alguns anos desenvolvendo, talvez já tenha até alcançado alguma qualificação de destaque, mas na verdade tem muita gente iniciante também. E às vezes é engraçado porque as pessoas novas no negócio, elas pecam por detalhes. Elas têm tudo para dar certo, elas têm tudo para acontecer, mas às vezes um pequeno detalhe, um deslize, elas não prestam atenção e elas perdem uma grande oportunidade. É muito importante para você que é líder, que tem um grupo novo, que está querendo desenvolver um trabalho sério, entender que as primeiras 24, 48 horas do seu novo distribuidor, e expandindo um pouco mais, os seus primeiros 7 dias, primeiros 15 dias, são essenciais e vão determinar o sucesso dessa pessoa no negócio. Então, o que acontece? Quando uma pessoa nova no marketing multinível, ela chega, o que acontece com ela? Ela tem muita vontade de fazer esse negócio, mas ela começa a perder o foco em fazer pequenas coisas, em, de repente, querer reinventar a roda, e ela começa a perder essa energia, ela começa a se envolver com uma série de atividades operacionais, burocráticas, que não tem nada a ver com o momento dela no negócio. O sucesso no marketing multinível se resume nesse slide. Primeiro, desejo ardente, é uma vontade acima do normal de fazer com que esse negócio aconteça. Se você estiver fazendo marketing multinível de forma morna, você pode ter certeza que você pode até obter alguns resultados. Você vai conseguir uma renda extra, vai conseguir pagar algumas contas, vai comprar alguma coisinha para o seu dia a dia, mas não vai construir um negócio de impacto. Porque sem o desejo ardente, você não está pronto para superar as dificuldades que esse negócio te impõe. Porque como qualquer outra atividade, você pode fazer isso no nível amador ou no profissional. O que vai determinar a vontade de desenvolver isso de maneira profissional é o seu desejo ardente. Porque, de fato, você vai pagar um preço um pouco mais alto do que as pessoas que querem andar na média, do que as pessoas que estão se comportando com uma renda extra. Então, para você fazer com que esse negócio realmente aconteça na sua vida, em primeiro lugar, desejo ardente. Segundo, senso de urgência. O tempo é a variável mais importante nesse negócio. Às vezes a gente não dá conta dos momentos que a gente perde com bobagem, às vezes adiando uma ação que você poderia fazer hoje, você vai deixar para amanhã, e depois amanhã já é sexta-feira, então você deixa para segunda-feira, e segunda-feira de repente já é o meio do mês, e aí você começa a planejar o início do próximo mês. Enfim, quando você começa a empurrar com a barriga as ações, as atividades, principalmente aquelas que te dão algum desconforto, o que acontece? Você não produz nada.
você fica andando de lado. E esse andar de lado, ele vai, ao mesmo tempo que não te traz os resultados que você espera, ele também vai minando a sua energia, vai minando a sua credibilidade, vai minando todas as forças e as energias que você tem para desenvolver esse negócio. O que acontece? Você começa a ficar desacreditado, você perde a oportunidade de desenvolver esse negócio. Então é muito importante senso de urgência e foco. Ou seja, se você definiu com o seu patrocinador, com a sua linha ascendente, um plano de ação, a sua empresa te direcionou para uma determinada estratégia e você quer fazer esse negócio acontecer, não perca tempo, não desperdice a sua oportunidade abrindo o leque de ações. Faça aquilo que for necessário. O foco é fundamental. Então, com esses três pontos, com certeza você já cria um momento no seu negócio e é o que nós chamamos da história de impacto em 7 dias. O marketing multinível basicamente é testemunhal. Vocês são de empresas variadas, mas vocês sabem que o principal fator que recruta pessoas e que traz as pessoas para o negócio e principalmente envolve elas, inspira elas no negócio, é a inspiração que elas têm na história dos outros. É quando elas percebem que alguém igual a elas, ou muito parecido, que tem as mesmas condições que elas, conseguiu vencer as adversidades e construir uma história, construir algum resultado que para elas é atraente. E é essa história, esse testemunhal, que vai fazer com que elas se disponham a investir mais tempo, investir mais dedicação, mais comprometimento para fazer esse negócio acontecer. Tudo no marketing multinível é baseado no testemunho. Portanto, se você tem um testemunhal fraco, o que acontece? O seu negócio começa a não acontecer. Você chama as pessoas e as pessoas não entram, as pessoas não querem saber da sua oportunidade. E quando elas entram, elas não querem te escutar, porque elas não reconhecem em você a força para liderá-las. A base da liderança é o exemplo, né? Nós já falamos muito sobre isso, você já deve ter visto isso em trocentos treinamentos, mas às vezes a gente perde noção disso, do que isso significa na prática. O que é o exemplo? O exemplo nada mais é do que uma história de impacto. Você precisa ter alguma coisa para contar para a sua organização, para os seus convidados, que faça os olhos deles brilharem, faça eles pensarem assim, eu quero isso também. E se o meu amigo conseguiu esse resultado, ele pode me ensinar. Ok? Essa é a base do marketing multinível. Se você não tem uma história de impacto que você possa contar, por exemplo, eu patrocinei tantas pessoas, ou eu tive tal resultado financeiro em tanto tempo, em uma semana, em um mês eu consegui tal resultado, meu cheque é esse aqui, eu paguei minhas contas, eu consegui comprar alguma coisa que eu queria muito, ou eu consegui conquistar algum reconhecimento, algum prêmio na minha empresa. Se você não tem nada para mostrar, o que acontece? As pessoas ficam perdidas esperando alguma coisa acontecer. Como construir uma história de impacto em 7 dias? Você pode fazer isso no início do seu negócio ou pode fazer isso a qualquer momento, quando você sentir necessidade de recomeçar. Porque muitas vezes a gente tem uma história requentada. Aquela história que você construiu há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, e lá atrás você teve resultado, e as pessoas começam a perguntar para você sobre os seus resultados atuais e você não tem o que mostrar. Você vai perdendo a credibilidade, porque a própria história ela também tem prazo de validade. Como seus produtos, como o que nós consumimos, tem prazo de validade. E a mesma coisa é a sua história. Se você começa a contar os mesmos benefícios, as mesmas conquistas que você teve, 1 ano, 2 anos, pode ter certeza que a sua rede não vai acontecer. Concentrar energia para criar essa história é fundamental. Se você hoje está disposto a construir esse marketing multinível de maneira séria, traça um plano a partir de hoje, concentrar energia para criar esse impulso. Construir uma nova história de impacto que vai fazer com que as pessoas queiram escutar a sua história. E aí, olha só, esse gráfico está na contracapa do livro. Eu não vou entrar muito em detalhes, até porque é uma questão técnica. O objetivo aqui não é falar sobre questões técnicas, mas ele mostra claramente o lançamento de um foguete. Vocês podem perceber que a linha vermelha, que é o esforço, né, da aceleração que o foguete faz para se lançar ao espaço, ele é muito curto, é um período muito curto. E depois ele praticamente não tem mais. O motor do foguete é muito tranquilo, ele não precisa fazer grande esforço depois que ele venceu a atmosfera. Mesmo sem o motor, mesmo abrindo mão de boa parte da sua estrutura, quem já viu um lançamento de um foguete sabe que quando ele vai passar a atmosfera, ele libera todos aqueles propulsores, aquela força toda que ele precisava, ele libera, aquilo é jogado no mar, enfim, é desperdiçado, porque o objetivo daquele motor é simplesmente fazer a propulsão, que é jogar o foguete
para a atmosfera. A partir desse momento, ele não precisa mais daquela peça. Aquela peça vira um peso, porque a partir dali ele pode continuar com uma aceleração muito menor e mesmo assim o foguete continua subindo, continua atravessando a atmosfera e vai, enfim, para o espaço para onde tem que ser. E olha só que interessante, essa adaptação que eu fiz é exatamente o nosso plano de marketing. Você no marketing multinível ou em qualquer atividade que você queira fazer com grande resultado, você vai precisar concentrar uma grande energia num período de espaço menor para criar um impulso, para criar velocidade, e a partir do momento em que você consegue sair daquela estagnação, você consegue, enfim, vencer as primeiras barreiras, a dificuldade fica muito menor. Um exemplo mais fácil, mais real, mais próximo do nosso dia a dia é o lançamento de um avião mesmo. Quando um avião vai decolar, e quem já viajou já sabe disso, o momento em que ele aquece as turbinas, ele está parado na pista de decolagem, ele coloca a turbina no máximo. E você vê aquela força enorme e o avião começa a andar devagarzinho, e você começa, puxa, será que esse avião vai conseguir subir? E aí ele vai pegando velocidade, daqui a pouco ele decola, e quando o avião passa pelas nuvens, simplesmente a força que ele precisa para voar é muito menor, o motor é diminuído, e você tem um voo de cruzeiro tranquilo até o seu destino. Basicamente esse é o conceito. No marketing multinível é a mesma coisa. Então vocês podem perceber, não precisa acreditar em mim, vocês podem conversar com seus líderes ou com os líderes da sua empresa, os tops, os diamantes, os presidentes. Conversa com eles para saber o que eles fizeram para ter resultado. Vocês vão ver que todos eles, sem exceção, concentraram energia num período de 2, 3, 6 meses de trabalho concentrado, e isso levou eles para um patamar. A partir daí eles continuaram com o ritmo acelerado? Sim, mas muito menor do que um lançamento, muito menor. E às vezes tem muitos líderes que até param de trabalhar por um período e mesmo assim a rede continua crescendo, porque eles criaram esse impulso. A rede deles cresceu e a partir de um determinado momento ganhou autonomia. É a mesma coisa com a autonomia de voo. Então vamos lá, gente, recapitulando. Tudo começa com uma decisão de fazer esse negócio acontecer. A partir daí, você vai criar um movimento de ação massiva, onde você vai concentrar toda a sua energia num período de espaço-tempo curto para criar alguma história de impacto. Isso, o que você está buscando nesse período curto? Lucro imediato, você precisa colocar dinheiro no bolso, porque as pessoas que querem entrar no marketing multinível, eles estão preocupados com o quê? Com resultado. Por mais que você venda um projeto de longo prazo para a pessoa ficar rica, o que ela quer ver o resultado na prática. Então, o lucro imediato ele é fundamental. E se tornar exemplo, porque a partir do momento em que você faz o que você está promovendo, as pessoas começam a te respeitar mais e você começa a ter muito mais ascendência sobre o seu grupo. Porque às vezes você vê muitos líderes, né, o que se dizem líderes, e eles ficam reclamando, puxa, o meu grupo não vai nos eventos, o meu grupo não participa, o meu grupo não se compromete, o meu grupo não se movimenta. Por que será que o grupo não escuta o que você está dizendo, o que esse líder está dizendo? Porque ele não reconhece a ascendência. Ele não reconhece que essa pessoa tem direito de influenciá-la. E isso só vai acontecer no momento em que houver admiração. A palavra-chave é admiração. Você, como um líder, não pode exigir que o seu grupo te siga. Porque nesse negócio não existem chefes, existem líderes e liderados. Mas isso é simplesmente uma conquista. É um espaço que você ocupa por mérito. E as pessoas vão te seguir no momento em que elas perceberem em você uma coisa atraente, vão perceber em você um valor, algo especial, algo que eles admiram e que eles querem aprender. Se eles perceberem isso em você, eles vão te duplicar, eles vão seguir o seu exemplo. Caso contrário, eles vão seguir o exemplo de outro líder, que pode ser da mesma empresa, pode ser de outra empresa, pode ser um parente que está falando alguma bobagem para ele. Você perde o controle da sua equipe no momento em que você perde a sua ascendência, no momento em que você perde a sua liderança. E a liderança é a única variável nesse negócio. Se você tem liderança, você tem tudo. O negócio, de um modo geral, é lógico que existem empresas melhores, piores, existem empresas num bom momento, num momento não tão bom. Isso varia e, na verdade, até a melhor empresa do mundo vai passar por altos e baixos. A gente sabe disso. Da mesma maneira, você vai ter imperfeições. O produto, talvez alguma pessoa não goste, talvez a sua linha ascendente tenha uma ou outra pessoa que você não se identifica muito, talvez o seu plano de marketing tenha várias qualidades, mas ele não tem aquela qualidade que a outra empresa está promovendo, mas nada disso importa em última instância. Se você tem uma empresa boa, se você tem uma linha ascendente boa, se você tem um sistema bom, se você tem um plano de marketing bom, é suficiente para você ganhar muito dinheiro e ter sucesso. Você não precisa ficar olhando para o lado, até porque o ideal não existe, o perfeito nunca vai existir.
O que importa é você ter uma fórmula que para você funcione e que você saiba ensinar para outras pessoas como fazer. O centro desse sistema é você. Vocês podem perceber aí, ó, você está lá no centro, é muito maior a engrenagem. Todas as outras engrenagens, elas estão em volta e elas vão funcionar. Depende de você. Se você fizer o movimento necessário, a roda vai girar. E aí as coisas começam a acontecer. O líder, ele chama a atenção, porque no momento em que você começa a criar um movimento acelerado, o que acontece? As pessoas começam a perceber que você está crescendo acima da média. As pessoas começam a perceber seus resultados. E isso vale para os seus convidados, vale para os seus amigos, para os seus parentes. E as pessoas que estão ali em volta e que de repente diziam que isso não ia funcionar, daqui a pouco estão vendo você sorrindo de orelha a orelha. Estão vendo você viajar para um reconhecimento. Estão vendo você muito mais tranquilo com as suas finanças, você está tendo um estilo de vida melhor e essas pessoas começam a se perguntar, puxa, será que ele estava certo? Será que ele realmente encontrou um caminho? E aí essas pessoas vão começar a fazer o quê? Elas vão começar a vir atrás de você e te pedir informação. E aí, olha só que interessante, o líder ele também chama a atenção dos seus ascendentes. Porque quando você pensa no ponto de vista do seu diamante, do seu presidente, ele tem uma rede enorme, ele tem muitas pessoas entrando todos os dias na organização. Será que ele ajuda todo mundo do mesmo jeito? Será que ele é capaz de dar assistência, de fazer um acompanhamento personalizado para toda a equipe dele? Com certeza não. Né? Nós estamos falando de grupos com centenas, milhares de pessoas. E é óbvio que o teu líder, ele vai pensar de maneira empresarial. Ele vai olhar para aquele número todo de pessoas que ele tem na organização e ele vai verificar quais são os índices que ele quer analisar para detectar quem são os líderes. E aí ele vai ver, puxa, aquele ali está crescendo mais rápido que todo mundo. Aquele outro ali é super comprometido, está em todos os eventos. Aquele outro ali está tendo resultado, mudou de PIN. Ele vê no mapa da rede dele e algumas pessoas começam a chamar a atenção. E é exatamente o que está sendo mostrado aí na tela. Você tem algumas engrenagens que chamam a atenção. Pode ter certeza que o seu líder vai apoiar todo mundo da mesma forma no evento. Ele vai chegar lá no palco, ele vai falar para todo mundo, olha, a estratégia é essa, nós vamos ter todos muito sucesso, é incrível o que está acontecendo, vai contar a história pessoal dele, vai ser tudo maravilhoso, você vai sair dali motivado. Só que depois que ele sair dali, ele vai pegar o telefone e ele vai ligar para meia dúzia de pessoas chaves do grupo dele, que estão brilhando, que ele sabe que são as pessoas que estão fazendo acontecer. E essas pessoas ele vai chegar e vai perguntar, puxa, o que eu posso fazer para te ajudar a desenvolver o teu mercado? Porque ele identificou nessas pessoas um potencial de liderança. São os futuros diamantes, são os futuros presidentes. Então, para que você apareça no gráfico do seu líder e você se destaque e você faça por merecer um acompanhamento mais próximo com ele, você precisa fazer a diferença, você precisa ser um ponto fora da curva. Não adianta você andar na média, porque o líder ele tem que se tornar atraente. E isso vale desde o primeiro momento que você entra no negócio. E se você hoje já está envolvido no negócio há 2 anos, 3 anos e está andando de lado, e o teu líder não quer saber de você, experimenta fazer uma história de impacto em 7 dias, experimenta nos próximos 15, 30 dias construir um resultado. E vamos ver se o seu líder não vai mudar um pouquinho a forma dele enxergar o seu negócio. Será que ele vai mudar? Será que ele vai ficar, de uma hora para outra, ele vai ficar mais animado com você? De uma hora para outra, ele vai querer te ajudar mais? Por que será? Ah, é interesse? Lógico que é interesse. Porque se você for um líder no marketing multinível, você vai pensar do mesmo jeito. Porque você no momento que você tiver milhares de pessoas na sua organização, como é que você vai escolher aquelas pessoas que merecem o seu tempo, a sua atenção? Você vai olhar os números. Você vai ver quem tá fazendo por merecer, quem está atraindo resultado. É exatamente o que a gente aprende na lei de Pareto e tudo. 20% das pessoas vão fazer toda a diferença, vão fazer 80% dos resultados. É sobre isso que nós estamos falando. Você, para construir um multinível explosivo, precisa sair do 80% e virar 20%. Você tem que ser a exceção, você tem que ser aquela pessoa que faz a roda girar. E não aquelas outras todas que ficam em volta, periféricas, esperando que alguém faça por elas. Se você fica esperando alguém fazer por você, pode ter certeza, você não é o único, você vai ter que entrar numa fila. Né? Existem milhares de pessoas que querem dinheiro sem esforço. E isso não vai acontecer nem para você nem para eles. Né? Não é uma loteria. A partir do momento em que você se torna atraente e você constrói esse negócio de maneira responsável, todos querem segui-lo. E aí você passa a se tornar um líder de fato, e não um líder só de denominação, porque muita gente fala, eu sou líder, mas a rede não reconhece como líder. Então você precisa manter o foco para construir esse resultado.
Porque no momento em que você começa também a construir sua história de impacto, as oportunidades vão surgir, muita gente vai te procurar. E você tem que saber selecionar o que realmente vai ser importante para o seu negócio. Porque senão é muito fácil também subir a cabeça, você achar que já conquistou e você perde o que construiu. E aí tem que construir uma nova história de impacto. Talvez alguns de vocês na sala sejam exemplo disso, né? Talvez vocês tenham passado por isso há 1 ano, 2 anos, de repente no início do negócio vocês criaram um movimento, chamaram a atenção e de repente de uma hora para outra vocês perderam o foco. E as pessoas do seu grupo pararam também de fazer o que vocês estavam fazendo e aí elas vão ficar com uma série de dúvidas sobre a sua liderança e daqui a pouco você está falando e ninguém quer te escutar. Por que será que aconteceu isso? Porque a sua história venceu. Você precisa construir uma nova história. E isso que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, a partir do momento que você cria um impulso, você também tem que saber aproveitá-lo. E aí nós falamos da segunda parte, que é a superação, né? A segunda parte do programa. E eu vou falar só sobre o programa. Ele é dividido em 4 partes. A primeira parte, ele é aproximadamente 70, 80 páginas, onde vai ser falado somente sobre um desafio de 7 dias. Ou seja, são 80 páginas falando sobre o que você vai fazer nos primeiros 7 dias. Para você ter uma noção do nível de profundidade que a gente trata essa questão. Porque é crucial para o seu negócio. Se você fizer o que está escrito ali nos 7 dias, nos áudios, enfim, e os áudios estão disponíveis também gratuitamente, se você colocar isso em prática, eu garanto que você vai criar um impulso. Agora, a manutenção desse impulso nos dias seguintes, nas semanas seguintes, no que eu chamo de um plano de 90 dias, que é a segunda parte do livro, Superação, é o quê? É você saber duplicar esse mesmo impulso na sua organização. Porque no momento que você cria um movimento acelerado, as pessoas começam a te perguntar o que você está fazendo. E essa é a hora-chave em que você precisa colocar essas pessoas em ação da maneira correta. Porque senão, você fala para elas, ou você não dá atenção para elas, né? É muito comum, você criou um impulso, você acha que vai fazer tudo sozinho, e as pessoas estão te pedindo ajuda, e você não consegue dar ajuda. Então você perde o seu movimento. Porque no momento em que você criou um impulso, você precisa duplicar. Esse é o ponto. Então o movimento de superação nada mais é do que duplicar o desafio de 7 dias na sua organização. Isso vai criar uma necessidade muito grande de trabalho mesmo. Imagina, você criou um impulso, imagine que você nos primeiros 7 dias patrocinou meia dúzia de pessoas e vendeu um monte de produto, enfim, criou algum resultado. Essas pessoas começam a te pedir apoio, elas querem fazer reunião na casa delas, elas querem um acompanhamento de um convidado que elas apresentaram a oportunidade, e elas começam a te ligar e você começa a ter que atender essas pessoas, e essas pessoas começam a passar o teu telefone para os convidados delas, e daqui a pouco você está recebendo 10, 20, 30 ligações num dia. Se você não tiver organização para estruturar esse acompanhamento de uma maneira inteligente, para que as pessoas não ocupem o seu tempo com bobagem, e para que as pessoas assumam a responsabilidade do grupo delas e ganhem autonomia, você vai ficar maluco e não vai conseguir construir o seu negócio. Então essa é a hora de pensar grande, em que talvez você pense, mas eu vou ter que trabalhar demais, vai ser muito desafiador, eu tenho que abrir mão de alguma coisa. Esse é o momento chave do marketing multinível. É no momento em que a sua rede começa a demandar a sua liderança, é que você tem que se apresentar como líder. E essa hora é a hora chave, porque se você fizer isso bem feito, durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, que é o período normal para isso, um plano de 90 dias, o que vai acontecer de mágico nesse negócio? Você vai ter um grupo de 10, 15 pessoas na sua organização que vão saber duplicar exatamente o que você fez. O que vai acontecer? Elas vão assumir responsabilidade e uma segunda geração de líderes vai ser formada abaixo delas, porque elas são capazes de multiplicar o que você ensinou. O plano de 90 dias nada mais é do que ensinar o seu grupo a criar uma história de impacto. Porque o que você mais quer é ter dezenas de pessoas na sua organização duplicando um movimento acelerado. Quando isso acontece, gente, é realmente fantástico, porque isso começa a ganhar uma dimensão que sai do seu controle, né? É muito comum a gente ouvir falar as pessoas fora de controle, nada mais é do que isso. Você começa a ter um resultado crescente e que está acontecendo independente da sua participação direta, porque tem pessoas na sua organização que estão fazendo o negócio de maneira profissional. Então é muito importante você aproveitar o impulso de 7 dias para criar esse plano de 90 dias e trabalhar com o pé no fundo do acelerador. E esse é o impulso que eu falo naquele gráfico.
São os primeiros 90 dias, é onde você vai colocar a aceleração no máximo. Estabelecer prioridades. Nessa hora, você não pode perder tempo com o aniversário do primo da vizinha, você não pode perder tempo com o jogo do 15 de Piracicaba com o Tunaluso. Você precisa focar em fazer o negócio no momento certo. É o momento em que você vai ser demandado. Ah, mas eu tenho que sair no sábado, eu vou passear. Gente, abre mão. Nesse sábado, nesse domingo, abre mão. Eu não estou dizendo para você que você vai ficar maluco e vai trabalhar no marketing multinível durante 5, 10 anos sem ter um final de semana para você. Sem ter uma noite livre. Não estou falando isso porque seria loucura. No momento em que você estiver buscando um novo patamar, é um momento em que você precisa concentrar energia. E eu vou falar para vocês, não é novidade no marketing multinível, não. Isso aí vale para todas as profissões, inclusive testemunho pessoal. Esse meu livro, esse programa Multinível Explosivo, ele levou de mim um plano de 90 dias, onde eu não parava um minuto de trabalhar. Na verdade, eu cheguei para minha esposa e falei, olha, nesse período eu vou ter que trabalhar muito, vou sair do escritório muito tarde, eu vou acordar muito cedo, porque eu precisava construir um produto, construir um programa que depois ia me dar resultados. Mas naquele momento, era o momento da criação, o momento de trabalho. Você precisa concentrar energia para que alguma coisa aconteça. E é muito parecido com o que vocês viveram no vestibular. Quantas pessoas vão fazer um vestibular para uma faculdade e passam um ano inteiro estudando que nem doido? Né? E é muito engraçado porque no momento em que um jovem que tem 17 anos está querendo entrar numa faculdade, ele diz para a família dele que ele não vai participar de uma festa de família porque ele está estudando, porque no dia seguinte ele tem prova na faculdade, ou ele tem prova para entrar para uma faculdade, todo mundo entende, é incrível como todo mundo entende. Está no paradigma de todo mundo, educação. Agora, é muito importante que isso aconteça, mas por que não nos momentos chaves da sua carreira profissional? Então estabeleça prioridades, não tenha medo de fazer isso. Com certeza, se você fizer bem feito um movimento de 90 dias, isso vai te levar a um outro patamar que vai te dar novas condições de trabalho de uma maneira mais tranquila. Porque você vai conseguir delegar. E aí, por isso, é importante saber fazer da forma certa. Também, se você trabalhar muito e trabalhar da forma errada, não vai ter resultados. Né? Às vezes as pessoas confundem isso também. Você não vai ganhar dinheiro fácil, mas também não adianta trabalhar que nem um burro de carga fazendo tudo que é errado. Porque você vai ficar girando em círculos e nada vai acontecer. Né? Você precisa ter um plano de ação, você precisa ter clareza do que das ações que você tem que tomar para você, aquilo que você vai assumir responsabilidade e aquilo que você vai delegar, aquilo que você vai passar a bola para a sua rede de desenvolver. Para isso exige organização, disciplina e controle, porque você nunca vai construir uma organização de sucesso se você não assumir controle dos seus números, dos números da sua equipe. O que significa isso? Quantas pessoas foram no evento, quantas pessoas levaram convidados, quantas pessoas mudaram de PIN nesse mês, quantas pessoas estão com o convite do próximo seminário, da próxima convenção, quantas pessoas de fato estão comprometidas com o sistema de treinamento. Isso tudo é muito importante porque são essas variáveis que vão fazer com que você desenvolva o seu negócio e ele continue crescendo. Porque às vezes você fica andando de lado e não percebe. E para tudo isso acontecer, você precisa de uma atitude acima da média. Então, mesmo que você seja uma pessoa bem preguiçosa, bem acomodada, eu vou dar uma dica para vocês, porque isso pode ser bom para vocês também. Eu conheço muitos líderes que tiveram sucesso no marketing multinível porque eles fizeram a seguinte comparação. Ou eles iam trabalhar muito durante 40 anos para ganhar o salário da aposentadoria, ou eles iam trabalhar muito num período de 1 ano, de 6 meses, para depois tirar as férias pro resto da vida. E eles fizeram essa equação e descobriram que eles iam trabalhar muito menos. Se você comparar a vida inteira, você vai trabalhar muito menos se você concentrar esforço por 90 dias, por 180 dias, por 1 ano que seja, do que se você ficar trabalhando, carregando peso para os outros durante a vida inteira. É uma questão até inteligente para quem é preguiçoso. Se você é preguiçoso, concentre energia e trabalhe um período da sua vida. Depois você tira férias pro resto da sua vida. Tem várias histórias de brasileiros, incríveis histórias, de pessoas que trabalharam por 1 ano e depois tiraram férias de 8 anos. Esse é fato, eu conheço histórias, porque construíram uma história tão forte que 8 anos não precisavam mais dele. Ele tinha tantas pessoas no grupo dele desenvolvendo negócio que ele podia se dar o luxo de tirar férias de 8 anos. Eu não conheço nenhuma outra atividade que viabilize umas férias de 8 anos. Então, atitude acima da média. Concentre energia num período para construir o seu negócio. E outra coisa, entenda que o seu grupo vai duplicar o que você faz ou menos. Isso é uma regra básica no marketing multinível, que não é muito diferente do telefone sem fio que a gente conhece aí, coisa corriqueira do nosso dia a dia. Se você fala uma coisa, as pessoas vão duplicar isso e vão duplicar com perdas, que elas, na verdade, vão dar o toque pessoal delas. E se você tem uma atitude acima da média, a chance do seu grupo ser acima da média é muito pequena.
né? A maioria das pessoas do seu grupo vão ser na média. Poucos vão ser tão bons quanto você. Pouquíssimos vão ser melhor do que você. Essa média tende a cair. Quer dizer, talvez você patrocine pessoalmente um que vai ser até melhor do que você. E naquele grupo vai ser 200%. Legal. Só que depois ele vai duplicar e as pessoas que ele trouxer não são tão boas quanto ele. Então, naturalmente, a sua rede perde qualidade na medida em que ela se expande. Portanto, significa dizer que, se você quer que a coisa aconteça, você assume pelo menos metade do trabalho. Para atingir um novo PIN, depende da sua rede? Não, depende de você. Depende de você fazer um movimento para ser exemplo, para que as pessoas se inspirem em você e queiram evoluir. E aí sim o seu grupo começa a acontecer. Isso vale para tudo, todas as atividades do seu negócio, seja sempre acima da média. E você tem que ligar o turbo para isso acontecer. Não adianta eu falar para você que devagar se vai ao longe, que na verdade as pessoas falam isso muito por aí, e eu não vi nunca um avião devagar levantar voo. Eu nunca vi isso, né? E na verdade me deixaria muito apreensivo se eu estivesse dentro dele. A ideia é que você precise se inspirar no modelo certo de impulso do seu negócio. Não adianta você querer acreditar naquelas pessoas que estão dizendo, vai devagarzinho que dá certo. Não, não é bem assim. Vai dar certo a partir de um determinado ponto, mas no início você precisa criar a sua força, né? A sua massa crítica. E ensinar fazendo, porque essa é a chave. No momento em que você ensina fazendo, o grande segredo disso, gente, é um detalhe tão bobo que quando você descobre, você fala assim, puxa, como eu não percebi isso antes? Por que que você precisa fazer? Por que que não adianta você ensinar apenas? Você precisa fazer junto com eles. Porque a duplicação depende disso. Porque imagina se você ensinar eles a teoria, o que que eles vão duplicar? Eles vão duplicar a teoria. E aí as pessoas vão ser todas teóricas e a rede não vai acontecer. No momento em que você ensina as pessoas a fazendo, como é que eles aprendem a ensinar? Fazendo. E aí eles fazem e ensinam. Fazem e ensinam. Ou seja, todos estão fazendo, todos estão ensinando. Naturalmente a rede cresce. Então essa é a grande diferença da teoria para a prática. Quem me conhece há mais tempo pode saber que não existe, acho que no Brasil não existe alguém mais especializado nisso. Porque durante quase 10 anos da minha vida eu fui teórico, depois eu voltei à prática, percebi que muito do que eu precisava reciclar de fato era necessário. Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. A demanda que você tem como líder, no momento em que você está ensinando, não adianta nada você fazer só na base da teoria, você tem que fazer na prática. Então essa é a grande diferença dos meus livros. Quem conhece o Multiplicando Bem-Estar é muito teoria. O Multinível Explosivo é prática o tempo todo. O programa ele é baseado em prática, é baseado em vivência pessoal. Inclusive eu tenho vários exemplos pessoais no livro. Obviamente não cito empresa nenhuma, não é o objetivo, mas o foco é mostrar como que eu aprendi a fazer marketing multinível. E a minha história está lá, para todo mundo conhecer. Essa engrenagem principal do negócio, é importante deixar claro para vocês, são os eventos. Esse slide ele é muito importante entender ele em profundidade. Na verdade, todo mundo entra com o objetivo de chegar ao topo, de crescer no plano de marketing e chegar ao topo. Maravilhoso. Só que a gente não percebe, para você subir, é como se fosse uma escada rolante e isso é movido por engrenagens. Quais são as engrenagens que movem isso? Não adianta você querer pegar um helicóptero e chegar lá no topo, porque não vai adiantar. Você precisa construir isso. E isso é baseado em quê? Em eventos, principalmente eventos que movem as pessoas, que movem os produtos, que movem o dinheiro, e o dinheiro faz mover o plano de marketing. É essa a lógica. Não dá para você inverter as peças. Os produtos não andam sozinhos. Vamos fazer invertido para vocês entenderem. O dinheiro não anda sozinho. O dinheiro está vinculado ao quê? Aos produtos e serviços da sua empresa. Para mover dinheiro, eu preciso do quê? De produtos e serviços. Só que os produtos e serviços eles também não se vendem sozinhos. Eles precisam de pessoas que vão movimentá-los no mercado. São pessoas que vão consumir, vão vender, vão testemunhar sobre esses produtos. E essas pessoas é que movem os produtos. Então está lá, a engrenagem das pessoas. E quem move as pessoas? Se engana quem pensa que as pessoas se movem sozinhas. Infelizmente não é assim. Infelizmente, uma minoria da população tem essa iniciativa por conta própria. São pouquíssimas as pessoas que são capazes de acordar cedo, se pôr a trabalhar sem que ninguém esteja cobrando, sem que ninguém esteja incentivando. No marketing multinível nós não temos chefe, então não tem cobrança. Precisamos, no mínimo, ter um incentivo, porque se você não tem um incentivo, se você não tem motivação, a maioria das pessoas não sai da cama. As pessoas ficam deitadas embaixo do edredom e não querem fazer nada. Então nós precisamos dos eventos. Ah, mas eu não gosto de ir nos eventos, os eventos são longe, os eventos são caros. Você vai criar uma série de desculpas para não se envolver nos eventos. Mas voltando à história do preguiçoso. Sugiro que você participe dos eventos por 1 ano, por 2 anos da sua vida, e depois você pode nunca mais participar dos eventos. Talvez você tenha a oportunidade de se aposentar com 2, 3 anos de atividade séria.
né? Não é normal, mas é possível. Eu diria que um prazo de 5 anos já seria mais aceitável. Mas você pode trabalhar durante um período e depois se aposentar. E nós não estamos falando que você vai quebrar pedra, que você vai passar por situações constrangedoras, nada disso. Você simplesmente vai participar de eventos e vai promover esses eventos para o seu grupo. Portanto, é um negócio extremamente divertido. Se você souber levar os eventos da forma como deve ser, de uma forma leve, levando seus familiares junto, fazendo com que isso seja prazeroso para você, a coisa fica muito mais tranquila. Mas os eventos são necessários. E se você mesmo assim não gosta de evento nenhum, só quer fazer um negócio da sua casa, pelo menos os eventos na internet você precisa participar. E os eventos da sua empresa, os eventos oficiais você tem que participar. Eu diria que é quase impossível alguém desenvolver esse negócio sem eventos. Uma ou outra exceção pode acontecer, mas não é sustentável. A lógica que está por trás, e eu explico isso em detalhes no programa, muitos de vocês talvez conheçam sistemas de marketing multinível mais simples, que se desenvolvem basicamente pela internet, as pessoas promovem negócios que você vai ganhar sem esforço, isso é muito comum. Isso pode ser lindo, maravilhoso na teoria, mas na prática o que acontece? As pessoas entram, querem o dinheiro fácil, mas ninguém quer o esforço, ninguém quer o comprometimento. O que acontece? Não se formam líderes. As pessoas entram com mentalidade, nem de liderados, com mentalidade de individualistas e não sabem duplicar nenhum padrão, não sabem aprender nada sobre liderança, sobre gestão de pessoas, sobre controle, não sabem nada. O que acontece na prática? Essas redes param de crescer, essas redes perdem qualidade, porque elas não têm a palavra-chave, que é liderança. E liderança só se aprende com os eventos, porque os eventos te oferecem a oportunidade de intercâmbio, te oferecem a oportunidade de testemunhar, de perceber o que as pessoas estão fazendo, de trocar ideias, se inspirar com os outros, enfim, de se envolver no ambiente. Tem toda uma atmosfera e vocês podem ser, até na internet, hoje não é um evento como eu estou falando, um evento num hotel ou numa sala de reunião. Mesmo um evento virtual já é um motivo para que você se desenvolva e você tenha um outro tipo de espírito. Com certeza vocês percebem isso, senão não estariam aqui. Imagine um evento presencial, tem um olho no olho, tem um abraço, tem aquela hora do conforto, onde a pessoa está tendo dificuldade. A retenção no marketing multinível é super importante. E a gente vai falar muito sobre retenção numa próxima oportunidade, vai ser um dos temas que nós vamos abordar em profundidade, em breve, a retenção. E a retenção ela é necessária por quê? Como é que ela se dá? Num determinado momento as pessoas não têm resultados, elas têm muita confiança, elas têm muita crença, elas têm muita vontade, elas têm sonhos, mas elas não têm resultados. E o que faz essas pessoas continuarem retidas no negócio, continuarem acreditando, é o fator humano. Elas estarem num ambiente onde elas percebem a evolução dos outros, onde elas percebem que o líder está ali disponível para ajudá-las, onde elas percebem num olhar, numa palavra, num gesto, que elas são queridas. É esse envolvimento pessoal que fez toda a diferença na minha vida e que vai fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. Se você abrir mão disso, você pode ter um negócio muito interessante na internet, mas ele vai ser limitado. Ele não vai ter a formação de liderança que a gente promove aqui. Para que você tenha essa formação de liderança e você possa um dia gozar de uma situação de liberdade financeira, você precisa ter líderes de qualidade na sua organização. E você, para construir isso, precisa de o quê? De um sistema de treinamento. Às vezes as pessoas falam, mas a minha empresa tem um sistema, o sistema é caro, enfim, eu não gosto do sistema, eu não acho legal, eu acho que poderia ser diferente. Você pode questionar tudo o que você quiser. Mas o sistema de treinamento é a mola mestra disso. É aquele evento que está ali no meio. Se você não tiver um bom sistema de treinamento, esquece, porque nada mais vai acontecer com regularidade. Vai ser imprevisível, vai ser aquela coisa da sorte. Você vai, de repente, divulgar, de repente aparece alguém fora da média. E essa pessoa vai fazer um movimento, você vai ter um pequeno resultado. Mas você vai perder a grande maioria das pessoas e vai ficar com uma ou outra. E aí você vai ter que fazer todo um esforço para construir uma nova organização e você vai ter uma retenção muito baixa. Por quê? Porque as pessoas não se desenvolvem, as pessoas não estão se tornando líderes. E para que isso aconteça, você precisa se comprometer com o sistema de treinamento. Primeiro, reconhecer o valor do sistema de treinamento, servir ao sistema. Que é isso? Participar de maneira despreocupada, de maneira desinteressada. Você precisa se doar ao sistema para que o sistema cresça e seja cada vez melhor. Como assim? Você vai chegar mais cedo, vai ajudar os organizadores, vai colaborar, vai participar, vai promover o sistema, tudo isso. E seguinte, você vai usar o sistema a seu favor, ou seja, vai levar as pessoas do seu grupo ao sistema, para que elas tenham
acesso às informações da fonte confiável, para que elas tenham energia suficiente para vencer mais uma semana de desafios, mais um mês de desafios, você vai duplicar o sistema, ou seja, vai chegar num determinado momento em que você vai ter um grupo e esse grupo está tão grande que você precisa criar um subsistema, ou seja, você precisa levar o seu grupo para um outro local, você precisa duplicar os mesmos conceitos, você precisa continuar promovendo as mesmas habilidades e isso você vai fazer duplicando o sistema. Então isso é essencial, nós falamos muito sobre isso na liderança extraordinária, que é a terceira parte do livro. Do livro, quando eu falo, é modo de dizer, mas é um programa, né? Você tem acesso a ferramentas no site, você tem acesso a áudios, e a ideia é que esse programa continue crescendo. Aqui é muito interessante o labirinto do marketing multinível. Olha que coisa interessante. A maioria das pessoas entra e começa a querer inventar muito, né? E elas não percebem que esse labirinto é um pouquinho diferente dos labirintos normais. Porque você tem um caminho pré-definido, você tem um caminho que todo mundo diz que é o caminho das pedras. Porque se a gente fizer um paralelo, o marketing multinível é diferente do mercado tradicional. Porque lá fora as pessoas te falam sobre sucesso, te falam sobre negócios, te falam sobre carreiras profissionais e falam assim, puxa, é muito legal você ser médico, você pode ter muito sucesso como médico. Maravilha, você fica feliz com isso. Só que eles não te dão um mapa do labirinto. Colocam no labirinto da sua carreira profissional, você não sabe, você sai da faculdade perdido. Você não sabe o que você tem que fazer para ter sucesso. Você sabe operar a pessoa, sabe fazer um diagnóstico, receitar um remédio, mas não sabe levar essa pessoa ao sucesso. Não sabe desenvolver uma carreira vitoriosa, porque o labirinto não tem mapa. E no marketing multinível não, você tem um labirinto com mapa. Vocês podem ver que o caminho ele é mais curto e o mapa está claro. Qual é o mapa? Você tem que seguir numa linha reta. Agora, a maioria das pessoas entra e começa a inventar moda. Elas começam a querer trazer o conhecimento que eles têm em outras carreiras, em outros negócios, para o marketing multinível, e aí elas vão viajar, vão entrar, e se você seguir essa direção, você vai ver que ele vai subir, vai subir, vai subir, e vai chegar num lugar que ele não tem mais saída. O que vai ter que fazer? Vai ter que voltar a estaca zero. E nesse momento muita gente desiste do negócio. As pessoas desistem porque elas chegam a um ponto que elas perderam a energia e não se sentem mais confortáveis de recomeçar. Basicamente é por isso. Por que as pessoas desistiriam se no início do negócio elas estavam tão motivadas? É porque elas tiveram perdas. E a perda pode não ser nem financeira, é uma perda de tempo, é uma perda de credibilidade, uma perda de confiança. E elas por isso desistem. E você não pode deixar que o seu grupo perca tudo isso. Você não pode deixar que o seu grupo entre nesse labirinto sem um mapa. Porque se eles entrarem sem um mapa, o que vai acontecer? Eles vão ficar dando voltas, voltas e voltas e não vão chegar a lugar nenhum. Pior ainda, você não pode deixar que o seu grupo seja liderado por você sem que você tenha um mapa. Porque senão você vai levar o teu grupo para o caminho que não tem saída. E a gente vê isso acontecer o tempo todo. Então, outra coisa que acontece é, a pessoa sobe alguns degraus e aí ela entra num desvio, porque ela acha que ali vai ser mais fácil, e ela cria um novo método de trabalho. Ela começa a inventar a moda, ela leva o grupo para um caminho, fica dando volta, fica dando volta, fica dando volta, e não chega aonde ela gostaria de chegar. O que mais que pode acontecer? Às vezes a pessoa ela sobe um pouco mais no plano de marketing, está lá quase chegando ao topo, e aí ela começa a achar que ela já sabe tudo, e ela começa a ser individualista. Ela começa a inventar a própria regra dela, ela se afasta do sistema de treinamento, começa a criar o próprio sistema de uma forma desregrada. O que acontece? Vai dar uma volta enorme e vai voltar a estaca zero. É muito claro esse mapa para mim, posso garantir para vocês, eu já passei por todos os cantos desse mapa. Em 15 anos eu já tive a experiência de ir lá em cima, voltar, fazer tudo o que vocês possam imaginar. Boa parte da minha história restrita a familiares e amigos próximos, porque a gente tem coisas, não precisa ficar compartilhando, mas eu já passei por bons momentos e maus momentos no marketing multinível. Porque eu fui teimoso, fui teórico, fui querer aprender da minha própria forma. E pode ter certeza que nos momentos em que eu consegui voltar ao padrão testado e aprovado foi quando eu consegui resultados. Se vale uma dica, sigam o padrão que os seus líderes estão promovendo, porque é esse padrão que vai fazer com que a sua rede cresça. Escutem a fórmula da sua empresa, do seu negócio e continuar girando, gente. Essa roda, essa engrenagem principal, ela é eterna. Você pode até diminuir a intensidade em alguns momentos, porque você já vai estar em um degrau mais avançado e você vai estar mais confortável, mas é a mesma engrenagem, ela não muda nunca. Qual é a engrenagem? Você vai interiormente, vai consumir os produtos e serviços da sua empresa, você vai vender para outras pessoas, nem que seja testemunhando para elas o benefício que você teve, vai recrutar as pessoas. Por quê? Porque você precisa expandir o seu negócio. Isso vai trazer dinheiro.
Agora, como que você vai fazer isso girar? Você vai, primeiro, aconselhar-se com seus líderes. Não é à toa que está lá no canto superior esquerdo. Aconselhar-se com seus líderes. Depois, participar de todos os eventos. Depois, apresentar a oportunidade. Quanto mais, melhor. 4. Isso, detalhe, não é levar pessoas para que assistam a oportunidade sendo apresentada por outros. Eu estou falando você apresentar a oportunidade. Faz uma diferença enorme, porque a gente vê muitas pessoas hoje que são escravos de PowerPoint, são escravos de eventos, eles não sabem apresentar a oportunidade, eles dependem de alguém que vai fazer isso por eles. Isso significa que eles não têm autonomia, eles não são líderes. O líder faz do zero, o líder cria um novo sistema na hora que precisa. E isso basicamente é apresentar a oportunidade. Então, se você for para uma viagem e você for para outra cidade e você encontra um parente distante, você vai fazer o quê para apresentar a oportunidade para ele? Vai depender de você. Então, apresentar a oportunidade, quanto mais, melhor. Depois, ler livros positivos, porque para você virar um líder de verdade, você precisa investir em si mesmo. Porque hoje, talvez, o teu conhecimento seja muito bom para o nível que você está. Mas no momento em que você galgar os degraus e você tiver que subir num palco para fazer um treinamento, você precisa ter base conceitual e juntar isso com a sua experiência pessoal para criar um treinamento de valor. Só a experiência prática tem se provado em várias empresas que têm um sistema mais fraco. O que acontece? Os líderes que chegam lá no topo, eles são despreparados, eles falam um monte de besteira e eles perdem o grupo deles. Preparar-se é muito importante para você ser um líder de valor. É isso que vai te diferenciar no mercado. Além disso, ouvir áudios motivacionais. Eu me lembro até hoje, há 15 anos atrás, quando eu comecei, todos os dias eu acordava e eu escutava um áudio motivacional. Aquilo me fazia começar o dia com outra energia, porque o livro ele é muito bom para te inspirar à noite, para te inspirar em momentos chave do seu negócio, para te trazer um conhecimento de profundidade. Mas o áudio, ele fala no teu ouvido ali e ele te dá aquela energia. O áudio ele é muito bom para te deixar vibrando, para colocar o brilho no teu olhar, na tua voz. Então o áudio é muito interessante. Voltou a aconselhar-se aos seus líderes. Marketing multinível é basicamente isso. Se você fizer isso consistentemente e cada vez mais acelerado, principalmente nesse momento inicial, e acelerando na curva, porque às vezes o desafio é grande, às vezes você tem medo, às vezes você está vendo a pista está escorregadia, você está fazendo uma guinada radical no teu negócio, e se você frear nessa hora, se você mostrar para o teu grupo que você está fraco, que você perdeu confiança, o que vai acontecer? Você vai rodar e você vai perder o que você construiu. Nas horas mais difíceis é a hora que você tem que provar a sua liderança, é na hora que você vai apontar o norte para o teu grupo e vai falar, não, pessoal, está acontecendo isso, 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 é verdade, mas nós vamos superar assim, 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 fazendo isso, isso, isso. E normalmente é seguindo na mesma direção, porque se você... existem altos e baixos em qualquer negócio. Às vezes acontece um imprevisto, a empresa tem uma dificuldade, a sua liderança tem uma dificuldade. Isso pode acontecer e você tem que segurar o teu grupo na base da tua confiança pessoal. Você tem que puxar a liderança para você. Estamos quase terminando nossa palestra de hoje e o mais interessante é que tudo isso pode parecer um pouco pesado para quem está chegando, pode parecer um pouco duro. O meu único objetivo aqui, gente, é passar um pouco da minha experiência, das minhas cabeçadas, para que vocês aprendam e evitem o sofrimento que às vezes a gente vê as pessoas passarem. Vocês podem construir esse negócio de maneira muito mais rápida, muito melhor, desde que vocês façam isso com um plano de ação adequado. E vivendo cada momento, vivendo cada situação, olhando pelo lado positivo. Porque às vezes você está vivendo uma adversidade, e essa é uma grande lição. Quando eu comecei no marketing multinível e quando a maioria das pessoas começa, elas vêm com um paradigma no mercado tradicional, onde você tem muito medo das coisas, você tem vergonha de se desafiar, você tem, enfim, uma série de travas que fazem você não acreditar no sucesso, nem acreditar que você é capaz de desenvolver essas habilidades. E você começa a dar desculpas, você traz uma série de valores errados do mercado tradicional. E você precisa limpar isso no marketing multinível e precisa reconstruir a sua confiança na vida mesmo. Você precisa construir a sua história, você precisa olhar para frente com um pouco mais de otimismo, você precisa acreditar que de fato existe um potencial adormecido dentro de você. Isso tudo é muito bom. É um processo que leva um certo tempo. E às vezes você passa por dificuldade, porque você ainda não está pronto. Aquela história, você às vezes quer muito uma qualificação, mas ela não vem. E você fica se culpando, você fica culpando os outros, que é muito pior, achando que foi por culpa da empresa, do seu líder, que você não alcançou. Na verdade, foi alguma coisa que você deixou de fazer ou deixou de aprender. Nesses momentos de dificuldade, onde você for colocado diante de um problema que para outras pessoas é insolúvel, é a hora que você vai ter que parar, pensar positivo e falar assim, puxa, eu vou sair dessa, e eu vou tirar o melhor proveito dessa experiência.
Anote tudo que você está vivendo nessa época, tire fotos dos seus momentos, tire fotos da sua casa, do seu carro, das suas férias, tire fotos das dificuldades que você passa no dia a dia, daquela reunião que deu errado, daquela reunião que ia ter 20 pessoas e de repente não tinha ninguém. Tire uma foto, porque isso tudo vai te trazer lembrança no futuro de como foi bom e como você tem evoluído. Porque, na verdade, não existe um líder, um top, um diamante, um presidente que não tenha passado por várias histórias incríveis e que conte isso no palco, e essas histórias são um patrimônio inigualável. Então viva a sua história de sucesso a partir de hoje, seja responsável com cada documento, com cada prova que você tem da trajetória que você está cumprindo. Que hoje eu me arrependo de não ter tirado muitas fotos no início da minha trajetória, histórias da minha primeira experiência como distribuidor, porque elas seriam enriquecedoras, com certeza. E muitos de vocês devem também se arrepender de alguns momentos. E é lógico que você colecionando as histórias difíceis, você também vai colecionar histórias boas, momentos de felicidade, reconhecimentos, viagens, festas. Você vai tirar fotos de tudo, aqueles amigos que você fez no negócio. Isso tudo vai te dar muita força para seguir adiante. Então é isso, eu conto com vocês e vocês podem contar comigo, independente da empresa de cada um. O meu objetivo aqui é fazer com que todos vocês cresçam, tá bom? Um grande abraço a todos. Obrigado. Multinível Explosivo. A melhor parte da sua vida começa agora.